Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém, amém. Irmãos, antes de começarmos a mensagem, eu queria contar algo que o Senhor me recordava ainda há pouco. Há alguns domingos atrás, durante a escola bíblica, e eu tive que ir dar a aula para os jovens. Me deu uma tristeza tão grande. Eu disse, meu Deus, uma igreja tão grande, tão poucas pessoas aqui na escola bíblica, Senhor. Eu ia pensando isso. Eu disse, Senhor, eu vou dar aula só para 3 jovens. Cadê os nossos jovens? Cadê os adolescentes? Os adultos? E uma tristeza tão grande. Eu dizia, Senhor, há alguma coisa que eu possa fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para atrair as pessoas para a igreja? E no mesmo momento Deus me lembrou da primeira carta aos Coríntios, que nós vamos estudar hoje. O Senhor me deu esta mensagem naquela manhã de domingo. Ele disse, meu filho, tu não sabes tu tens aqui plantar, tens aqui regar, porque o crescimento que tu estás pedindo, quem dá sou eu. Não há nada que tu possas fazer que venha a dar o crescimento. Então, o que tu podes e deves fazer, prega a minha palavra. E é verdade. Nós podemos pegar um caroço de milho, um caroço de feijão e enterrar. Nós podemos enterrar e nós podemos regar, aguar. Mas irmãos, o milagre do crescimento, não tem nada que o homem possa fazer que faça aquela semente germinar e crescer e vir a dar seus frutos. E assim é na obra. Eu não posso inventar técnica alguma visando encher a igreja, porque aí não vai ser um crescimento dado por Deus, vai ser um inchamento da igreja. O que nós podemos fazer é pregar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, eu quero morrer pregando a palavra de Deus. Amém. E para isso, cada um veja como edifica. O que é edifica? Edificar, construir. A edificação de um prédio é construir, colocar o alicerce, colocar o tijolo após o outro, edificar. E em termos de igreja, edificar é edificar o corpo de Cristo. Não é um prédio, é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Que é a igreja de Cristo não é uma placa denominacional. Igreja Batista disso, Assembleia de Deus, não é placa denominacional. O que
nós estamos aqui fazendo é plantando a semente da palavra de Deus para edificarmos o corpo de Cristo. Qual o meu propósito? Qual o nosso objetivo? Não queremos nada que é vosso. Nós queremos muito mais. Nós queremos a vós, para juntos subirmos ao céu. Por isso, cada um veja como está edificando a sua vida, porque somos membros desse corpo. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Aqui um culto, irmãos, eu tenho ficado tão alegre a cada culto que nós passamos, porque, louvado seja o nome do Senhor, tudo que está sendo produzido aqui é para a honra e a glória do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos? Podemos ler então 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, ó Senhor, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela revelação da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede, em que iremos meditar na Tua santa e gloriosa Palavra. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre mim a Tua santa unção, para que em mim esteja o Teu Santo Espírito, e que não seja eu a falar ao Teu povo, mas sim, Senhor, o Teu Espírito. Paizinho, ensina-nos como edificar sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sermos não só ouvintes da Tua Palavra, mas principalmente que venhamos a ser praticantes da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Podem sentar, igreja do Senhor. Paulo está escrevendo aqui a igreja que estava localizada em Corinto, ou seja, nos primórdios do cristianismo. E eu acho interessante a igreja de Corinto, como ela tinha peculiaridades que são semelhantes em muito às igrejas atuais. A igreja de Corinto era uma igreja com problemas seríssimos. Qual era o problema? A existência de grupos dentro da igreja. Impressionante, naquele tempo a igreja de Corinto já estava formando grupos, de tal maneira que estes grupos tinham elegido líderes para cada grupo, a revelia destes mesmos líderes. Ou seja, vamos dizer, alguém dizia, eu sou de Edson, mas Edson não estava nem sabendo. Outro dizia, eu sou de Hamilton, e Hamilton nem sabia que eles estavam escolhendo ele como líder. Já outros diziam, eu sou de Carlos, e Carlos não sabia. Mas os grupos se dividiam e brigavam entre si, cada um achando que o líder que eles haviam escolhido era o líder certo, era ele quem tinha a palavra certa, era ele que sabia como fazer as coisas. E ficavam se dividindo em grupos, colocando em risco a existência da igreja em Corinto. E Paulo precisa fazer uma carta enérgica para a igreja em Corinto, abordando, entre outros temas, este tema. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. E outros, eu sou de Cristo. Paulo tinha fundado a igreja. Ele foi lá em Corinto e fundou. Ele pôs o fundamento. Apolo
veio para pastorear a igreja. Então ele ficou edificando a igreja sobre o fundamento que Paulo havia colocado. Outros diziam: eu sou de Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Cefas era o nome de Pedro, Cefas. Mas porque Pedro tinha algumas ideias que de certa forma conflitava com Paulo, alguns que concordavam com o pensamento, com a linha de pensamento de Pedro, a igreja ainda estava se ajustando naquele momento, dizia: não, eu não concordo com Paulo, não concordo com Apolo, eu concordo é com Cefas, com Pedro. E tinha outros que diziam: olha, eu não tenho nada a ver nem com Paulo, nem com Pedro, nem com Cefas, eu sou de Cristo. Esse grupo aqui era o pior. Você vai dizer: irmão Edson, por que o grupo que dizia eu sou de Cristo era o pior? Porque eles simplesmente não queriam se submeter à autoridade humana sobre a igreja. Irmãos, dentro de uma igreja, Cristo é o cabeça, mas nós temos um anjo colocado por Cristo à frente da igreja, que é o nosso pastor, e ele é o nosso líder humano, e nós precisamos entender o que é autoridade e submissão. Por isso nós aqui e acolá enfrentamos problemas de rebeldia, porque as pessoas não querem entender que tem um líder na igreja, que esse líder fala com Deus, que recebe a orientação de Deus para dar para a igreja, e as pessoas não querem, então se rebelam contra o líder, e há divisões, há pessoas que deixam a igreja, porque não entenderam ainda que tem que ter o princípio de autoridade e submissão. Eu sou submisso ao pastor Bonifácio. Enquanto ele for o anjo dessa igreja, aleluia, glória a Deus, eu só faço as coisas que o pastor me orientar, enquanto ele estiver na Bíblia. Se ele sair da Bíblia, então ele perdeu a autoridade, e eu não devo submissão. Se eu estiver aqui lhes pregando algo que não seja a palavra de Deus, você tem o direito e o dever de me chamar a atenção e dizer: irmão, não estou concordando com isso, você está pregando coisa que não está na palavra de Deus. Amém? Esse grupo então era o pior, o que dizia eu sou de Cristo. Cada grupo achava que devia seguir um líder. Quando Paulo escreve, ele recusa então esta polarização entre os líderes, e principalmente entre ele, Paulo, e Apolo. Lembra, né? Paulo edificou a igreja e Apolo foi seu primeiro pastor lá. E as pessoas ficavam divididas, e ele recusa: não tem nada disso, entre essa divisão, uns são do meu lado, outros do lado de Apolo. Pois eles, no entendimento de Paulo, Paulo e Apolo, eles não eram adversários, não havia divergência entre eles. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 9, anterior ao que nós lemos no começo, ele diz: porque nós, ele e Apolo, né? Nós, eu e Apolo, ele está dizendo, somos o quê? Cooperadores de Deus. Olha que interessante, quando ele se refere a ele e a Apolo, ele diz: nós somos cooperadores de Deus, não estamos em desigualdade, ambos somos cooperadores. E ele diz: vós sois o quê? Lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele usa dois sentidos figurados: primeiro, lavoura de Deus, e depois edifício de Deus. Mas observe que na sequência ele vai desenvolver agora aí o edifício. Então ele diz que, tendo sido ele o fundador da igreja, ele pôs o fundamento, ele pôs o alicerce do edifício. Quando ele plantou a igreja, o fundamento que ele, Paulo, colocou era Cristo.
E Apolo não pôs outro fundamento diferente. Apolo seguiu pregando Cristo. Então eles não eram rivais, amém, igreja? Eles eram cooperadores. Um implantou a igreja e o outro seguiu trabalhando Cristo para a igreja. Diz ele na continuação: toda e qualquer igreja só pode ter um fundamento, que é Cristo. Irmãos, qualquer outro fundamento é a ruína do edifício. O edifício desaba. Qualquer outro fundamento que seja colocado numa igreja desaba. Desenvolvendo então a figura, no versículo 10 que nós já lemos, ele diz que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente arquiteto. Eu sou o arquiteto deste edifício e pus o alicerce, que é Jesus Cristo, e outros vêm edificando, como Apolo, que passou por aí. Está claro? A igreja entendeu? Paulo foi lá, fundou a igreja, o alicerce que ele colocou foi Cristo, e Apolo chegou lá e seguiu trabalhando na mesma linha que ele. É a mesma coisa. Pastor Bonifácio prega jejum, oração, perseverança, e eu venho pregando a mesma linha também. Não estou pregando diferente de pastor Bonifácio. Ambos estamos pregando a palavra e estamos pregando a Cristo. Então não tem nada, nós não somos rivais, não somos adversários. Se ele não está e eu estou, eu prego na mesma linha que ele está pregando. Glória a Deus por isso. Irmãos, no desenvolvimento da figura, Paulo mostra que ele é o arquiteto, Cristo o alicerce. Os crentes são o quê? Os pedreiros, porque estão trabalhando na obra, e eles estão com o seu trabalho, com a sua vida, construindo a igreja. Amém? Somos os pedreiros. Por isso, veja cada um como edifica. Entendeu por que cada um tem que ver como é que está edificando? Se nós somos os pedreiros, nós estamos trabalhando nesta obra, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de material que nós estamos colocando sobre o fundamento que é Cristo. Vocês, membros da igreja de Corinto, Paulo está dizendo, estão construindo um prédio, um edifício que se chama Igreja de Cristo. Nessa cidade vocês são os pedreiros. Então vejam assim como é que vocês estão edificando. Deus está dizendo para nós hoje, vocês, eu e vocês, aqui em Patos, estamos construindo juntos a Igreja de Cristo, com a nossa vida, com o nosso trabalho. Veja, porém, cada um como edifica. Vamos analisar 3 figuras que aparecem nessa parte do texto que nós lemos, e nela estará dividida a nossa mensagem de hoje. Quais são as 3 figuras? A primeira é o fundamento. Amém? Quem é o fundamento? É Cristo. A segunda é qual o material que está sendo usado. E a terceira, a prova. São as 3 divisões da mensagem. Primeira, o fundamento. Segunda, o material. Terceiro, a prova. Vamos ver então o fundamento. No versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Entendeu aqui esse versículo? Qualquer outra coisa que eu colocar aqui fora da palavra de Deus, eu vou fazer o edifício, a igreja de Cristo, desabar. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Qualquer outro é heresia.
Irmãos, a discordância de Paulo com a conduta da igreja é que ela queria se fundamentar sobre homens, sobre líderes humanos. Porque ele explica: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Eles haviam rejeitado Jesus, os judeus, e depois eles descobriram que Jesus era a pedra principal da igreja. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então agora sim, no versículo 4, Paulo diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem são os homens? Quem são? E ele responde no versículo 5: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Paulo e Apolo são servos de Cristo. Qualquer líder nunca deve presumir que ele é o fundamento da igreja. Ele é apenas um servo. Pastor Bonifácio é o líder, mas o fundamento é Jesus Cristo. Aleluia. Irmão Edson está aqui pregando hoje, por acaso, porque Deus permitiu, mas o fundamento é Jesus Cristo. Eu estou aqui de passagem, irmão. Talvez seja tão curta a minha passagem, mas Jesus vai permanecer. É nele que nós precisamos estar firmados. De vez em quando nós encontramos, lamentavelmente, pessoas que presumem que são insubstituíveis. Irmão, alguém já disse que o cemitério está cheio de insubstituíveis, e alguém ocupou o seu lugar. Hoje eu estou ocupando aqui esse púlpito, amanhã não sei, mas não sei mesmo. Outros já passaram por aqui e outros virão. Louvado seja o nome do Senhor. Permita-me dizer-lhe algo: o único insubstituível na vida da igreja é Jesus Cristo. Esse é insubstituível. Paulo insiste nisso. Ele e Apolo não estavam rivalizando um com o outro. Então no versículo 9, falando de si e de Apolo, ele diz: de Deus somos cooperadores. Sabe por quê? Pois tudo vem de Deus. E é isso que ele diz no versículo 7: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus, toda honra, toda glória a Ele. O crescimento vem dele. Essa igreja vai crescer, vai continuar crescendo, até não comportar mais aqui, mas não vai ser eu que vou fazer isso. Eu posso plantar bananeira, eu posso dizer o que você quiser ouvir, eu posso fazer tanta coisa aqui, mas esse crescimento, quem vai dar vai ser Deus. Eu tenho, como ele me disse, prega a minha palavra. Vai vir para cá e Deus está acrescentando a cada dia mais e mais pessoas. Não sou eu que estou trazendo, igreja, é a palavra que está trazendo. Quantas vezes nós anunciamos aqui dezenas de visitantes nessa igreja? As pessoas têm sede, têm fome da palavra de Deus, e quando elas sabem que a Terceira Igreja Batista prega a palavra de Deus, o Espírito Santo traz ônibus cheio, carrada, vem gente de tudo que é lugar para cá. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que enche a igreja, é Deus quem dá o crescimento. A igreja não pode ter senhores humanos. A igreja tem um Senhor, que é Jesus Cristo. É Deus também quem dá o crescimento. E isso se torna importante, irmãos. Aleluia. Porque a busca de crescimento a qualquer preço tem sido um câncer na vida de muitas igrejas, que
que acabam cedendo, muitas vezes, com a sua doutrina, com a sua herança histórica e teológica, e muitas vezes, o que é o pior, com a verdade. Eu quero ver a igreja cheia, então eu vou inventar aqui um bocado de coisa para ver a igreja cheia, e me esqueço que quem dá o crescimento é Deus. E o resultado é que tais igrejas, ao invés de experimentarem crescimento, na verdade elas incham. Sabe o que é uma igreja inchada? Hoje está cheio, amanhã você vem e não conhece mais ninguém quase do culto, no outro dia está cheio de novo, mas você vem e não reconhece quase as pessoas. É muita rotatividade, está sempre cheio, está cheio, mas você quase não conhece as pessoas. Rotatividade. Nós não queremos isso. Elas incham com crentes rotativos, que vêm em busca de bênçãos fáceis e que desaparecem do mesmo jeito que apareceram. É verdade, irmãos. Nós não estamos vendendo aqui produto, não. A igreja não é um balcão de vendas. O que nós oferecemos é Jesus Cristo. O que nós oferecemos é a salvação eterna. Não é uma mercadoria, irmãos, e muito menos barata, porque o preço que Ele pagou por nós foi muito caro. Todo o seu sangue. Não é uma mercadoria barata, não. Amados, é Deus quem dá o crescimento, e o crescimento não vem por técnica. Numa época em que muitos tendem a considerar a igreja como uma empresa, eu quero lhes dizer que a igreja não é uma empresa. Tem CGC porque ela é uma personalidade jurídica para poder realizar atos e fatos contábeis, administrativos, mas não é uma empresa. Não é. Ela é uma instituição de origem divina. E é necessário que a igreja lembre que o seu crescimento, mais do que metodologia e recursos humanos, ela venha da graça de Deus. A igreja é um edifício, onde Cristo é o alicerce, e nós somos os pedreiros. Por isso, cada um veja como edifica. Vamos para o segundo item, o material. Qual é o material que nós, pedreiros, estamos colocando sobre este alicerce? O versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, e agora ele muda: madeira, feno e palha. Paulo apresenta aqui 6 tipos de materiais. Primeiro ele está juntando aí 3: ouro, prata e pedra preciosa. Veja o contraste com os outros: madeira, feno e palha. Irmãos, 3 são resistentes e 3 são passageiros. De um lado nós temos ouro, prata e pedras preciosas. De outro lado nós temos o que? Madeira, feno e palha. Entendeu aqui? 3 são permanentes. O ouro é permanente, é precioso. Prata também é precioso e é permanente. Pedras preciosas aqui, eu quero crer que ele está se referindo a pedras usadas em construção. Seria mármore, granito, e não safiras, rubis. Pedras preciosas naquele tempo era raro eles conseguirem, tinha que vir de outros lugares, mas eles já usavam mármore, granito. Essas pedras eram consideradas na construção como preciosas. Mas tem um padrão aferidor para este material. Que padrão é esse? Nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. No verso 13, amém?
Os 3 porquinhos, quem conhece a história dos 3 porquinhos? Eram 3 irmãos, Heitor, Cícero e Prático. Um foi e resolveu fazer a sua casa com palha. Ligeirinho ele terminou a casa e foi brincar. O outro porquinho fez a sua casa com madeira, palha, madeira. Terminou ligeirinho, foi brincar. A sua casa. Já o outro fez de alvenaria. Aí veio o lobão e soprou, a casa de palha se foi, e o porquinho teve que correr para a casa do outro, e ele correu atrás e soprou, a madeira caiu. Material frágil, não resistiu ao sopro do lobão. Mas o outro, o prático, que era sábio, inteligente, construiu de alvenaria. O lobão se estrepou de tanto que ele soprou e a casa não caiu. Madeira, feno e palha não resistem ao teste. Ouro, prata, mármore ou granito resistem ao teste. Paulo então está chamando a atenção para isso. Vocês são os pedreiros e vocês têm este tipo de material: ouro, prata, mármore e granito. Vocês têm esse material para construir. O que é isso, irmão, que ele está querendo dizer aqui? Vamos entender logo esse sentido figurado. Ouro, prata e pedras preciosas, mármore e granito, é o melhor que nós temos para oferecer na construção da igreja de Cristo. Mas nós temos, por outro lado, madeira, feno e palha, que ao contrário do melhor que nós temos, é de qualquer jeito, é fazer a obra de qualquer jeito. Amém, igreja? Entendeu? Como é que você está ajudando como pedreiro a construir a igreja do Senhor? Você está dando o seu melhor material para construir uma igreja forte, ou você está dando o seu pior material de qualquer jeito? Como é que você está ajudando a edificar a igreja? Entenda, nós não estamos falando aqui do aspecto físico de uma construção. Nós estamos falando da igreja verdadeira que somos nós, da construção da igreja como corpo de Cristo. E eu pergunto de novo: que tipo de construção nós estamos fazendo? Nós estamos construindo, irmãos, uma igreja imponente, ou nós estamos construindo um barraco? O pessoal que mora ali nos barracos sabe muito bem do que é que eu estou falando. A insegurança de morar dentro de um barraco, que qualquer coisinha vulnerável pega fogo, né? O vento pode fazer derrubar. Ou a segurança que é você morar numa casa de alvenaria. Como igreja de Cristo, o que é que nós estamos construindo? Uma igreja imponente ou um barraco? Que igreja, irmãos, vocês estão construindo com o seu testemunho cristão, com o seu caráter, com a sua vida? Nós estamos construindo uma igreja imponente que atrai os perdidos, ou nós estamos construindo um barraquinho no qual ninguém vai se interessar como igreja de Cristo? Eu sou pedreiro desta igreja, como você também que está aqui hoje é pedreiro desta igreja. O material que nós usamos é a nossa vida. E que material nós estamos usando? Ouro, prata, granito, mármore? Ou estamos usando madeira, palha, feno? Por isso, veja cada um como edifica. Vamos ao terceiro e último ponto, a prova. O versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Irmão, pensa no fogo. Quando o fogo bate, por exemplo, no ouro, ele derrete o ouro, mas purifica, tira as impurezas. Com a prata, a mesma coisa. Se nós estamos usando esse tipo de material, o fogo vai provar, o fogo vai mostrar. Agora, se a gente está usando material podre, material fraco,
nessa construção da igreja, se a gente estiver utilizando madeira, palha, feno, quando o fogo do juízo vier sobre esse material, é um fogo consumidor, irmãos. Por isso, cada um veja como edifica. Irmãos, na Bíblia, o fogo geralmente está sempre associado com o juízo. Haverá um dia de juízo, de prova, é a prova. Paulo aqui está falando que haverá um dia de juízo para nós. Vamos a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, é o fogo aqui, irmão, o fogo do juízo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ô palavra, aleluia. Irmãos, ele está falando de um dia de juízo, para a gente receber o galardão, para avaliação do nosso serviço. Então, no dia do juízo, o serviço de cada um de nós será avaliado, será visto. Então, o tipo de material que nós, como pedreiros, utilizamos. É nesse dia que Jesus, como nosso advogado, talvez tenha dificuldade para nos defender diante do Pai, se a gente usou um material que o fogo vai queimar. Vai queimar, deixa o fogo te queimar. É meio complicado se você está usando madeira, palha ou feno. Agora, se você usou um material bom, deixa o fogo te queimar, ele vai te purificar. Aleluia. Alguns até estão construindo muito bem, mas outros estão construindo, irmãos, com material de segunda qualidade. Parece aquele Sérgio Naia, lembra? Que construiu o Palace 2, construiu com material de péssima qualidade, e o Palace 2 até hoje está dando problema para aqueles moradores. Ele desabou. Aos que estão construindo bem, eu creio que se aplicará esta palavra de Mateus, capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Um elogio do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. A recompensa, um elogio e uma recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Muito bom, servo bom, porque fizestes o bem, terás uma recompensa. Porém, para os que estão construindo com madeira, feno e palha, para os que na construção, irmãos, não fazem adequadamente o seu trabalho, e nem deixam tampouco outros fazerem, talvez se aplique a eles as palavras de Lucas 19, versos 22 e 23. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Já que não fizestes nada, então não tenho nada para ti. Pelo menos devias ter deixado que os outros fizessem o teu trabalho. Mas tem gente que não faz e não deixa os outros fazerem. Pelo menos deverias ter deixado que os outros fizessem o teu trabalho. Agora, prestemos atenção, porque o fogo não vai julgar a nossa cultura acadêmica. Não adianta eu ter mestrado, ser isso, ser aquilo, ter doutorado, ser formado em teologia. O fogo não vai testar isso, não. O fogo não vai provar o nosso título social, porque quando a gente chegar lá em cima, ele não vai perguntar qual é o cargo que eu tinha aqui, não. Ele vai ver o meu coração, ele vai ver o teu coração. Amém? É isso. Ele não vai também ver o ano do nosso carro, não. Se o carro é zero, se não é, se eu tinha um carro novo. Ele não vai provar os nossos cartões de crédito, a nossa capacidade de influência e nem a nossa popularidade. Irmãos,
o fogo vai provar as nossas obras. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e suas obras os acompanham. Ele vai julgar como é que foi a nossa obra aqui como pedreiros na construção, na edificação da igreja do Senhor, porque a fé sem obras é morta. Por isso, cada um veja como edifica. Para concluir, nós estamos construindo um edifício que se chama a Igreja de Cristo aqui na terra. Cada dia nós colocamos um tijolo a mais. Nós podemos estar colocando tijolos de ouro, tijolo de prata, de granito, de mármore, mas nós podemos, quem sabe, estar colocando nesse edifício madeira, feno e palha. E cada um de nós terá o seu serviço avaliado diante de Deus, e cada um de nós ouvirá uma destas duas palavras. Queridos, o elogio é para quem está construindo com ouro, prata, granito e mármore, ou seja, com o seu melhor para a obra de Deus aqui na terra. E a censura é para quem está construindo com madeira, feno e palha. E quanto a mim e a você, nós estamos construindo com o quê? Com ouro, com prata, com pedra preciosa, ou nós estamos construindo com madeira, feno ou palha? E o que será que nós ouviremos? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir este elogio quando chega lá? Ou você quer ouvir esta palavra de censura? Servo mau e negligente, afasta-te de mim. Você escolhe. Por isso, o conselho de Paulo: porém, veja cada um como edifica. Você tem tempo, você ainda pode escolher agora como você vai ajudar a construir a igreja do Senhor e o seu caminho para o céu. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre uma rocha edificada ela está, porque praticamos o que Ele ordenou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre uma rocha edificada ela está, porque praticamos o que Ele ordenou. Veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, mas a casa não caiu. Sobre uma rocha edificada ela está, porque praticamos o que Ele ordenou. Porém toda casa que não serve ao Senhor é imprudente, não conhece seu amor. Sobre a areia edificada ela está, porque não pratica o que Ele ordenou. Porém toda casa que não serve ao Senhor é imprudente, não conhece seu amor. Sobre a areia edificada ela está, porque não pratica o que Ele ordenou. Veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e a casa destruiu. Sobre a areia edificada ela está, porque não pratica o que Ele ordenou. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre uma rocha
casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sobre uma rocha edificada ela está, porque praticamos o que Ele ordenou. Porque praticamos o que Ele ordenou. Porque praticamos o que Ele ordenou. Programa Momentos com Jesus.